E para iniciarmos, sem sombra de dúvidas, esse período de crescimento, nós estaremos dividindo essas aulas em alguns módulos de suma importância. Trataremos a respeito da origem, a definição do termo e também trataremos a respeito da escola de interpretação, as 4 principais escolas de interpretação da escatologia bíblica, que nada mais é do que o pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, amilenismo e pós-milenismo. Pastor Aleph, eu não sei nada disso, vai aprender. Pastor, eu já sei, vai ser renovado o seu conhecimento e vai ser aprimorado. Fique conosco até o final. Não saia deste vídeo, é muito importante que você continue até o final para que você possa ter, sem sombra de dúvidas, o conhecimento aplicado ao seu ministério. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes, seja aqui que vos fala. Hoje nós estaremos iniciando algo de suma importância para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial, que nada mais é do que um mini curso para você compreender os pormenores das 4 principais escolas de interpretação da escatologia bíblica. Dentro desse período de estudos, nós estaremos nos encontrando aqui em nosso canal para um crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial. E para que você possa crescer ainda mais na graça e no conhecimento, aqui embaixo na descrição tem alguns links onde você vai poder, sem sombra de dúvidas, ter uma experiência definitivamente de crescimento e aprendizado dentro das Escrituras Sagradas. Temos aqui a definição do que é a escola, temos a segunda parte, que nada mais é do que as principais características das escolas de interpretação. Ou seja, em cada vídeo nós teremos a definição do termo, uma renovação de conhecimento para quem já sabe. Nós teremos, sem sombra de dúvidas, a definição, a visão panorâmica da escola de interpretação, suas principais características e nada mais nada menos, que eu acho que é de suma importância para te nortear na teologia, as figuras importantes, ou seja, os vultos da história importantes dentro de cada escola de interpretação. Então fique conosco até o final, que vai ser bênção para o seu crescimento. Desde já, gratuitamente, você pode curtir, comentar, compartilhe esse vídeo, que vai ser bênção de Deus, não apenas para você, mas para nós e também para outras pessoas. Escatologia, escolas de interpretação. É muito importante que se diga a definição do termo escatologia. Para quem já sabe, obviamente, já tem um conceito etimológico da palavra em si, porém, para quem não conhece, a matéria de escatologia está inserida na teologia sistemática. É importante que se diga que nós estudamos a chamada escatologia bíblica, e dentro desta matéria nós temos algumas divisões de pensamento. E quando digo divisão, na verdade seria alguns pensamentos que divergem de tempo ou até mesmo do seu simbolismo e literalidade. Imagine comigo uma família, ainda que tenha a maior comunhão, tem algumas divergências e isso não fere a comunhão. Então tenhamos em mente que as divergências das escolas não podem ferir a comunhão em Cristo. Definição do termo escatologia. A palavra escatologia, ela vem de 2 vocábulos do grego. Primeiro, eschatos. Se puder anotar, é muito importante. Eschatos, que significa último. E logia, que significa estudo, discurso ou tratado. No contexto bíblico, a escatologia se refere ao estudo dos últimos eventos da história do mundo, incluindo o fim dos tempos, o destino final da humanidade e o juízo final. Em suma, nós temos por certo que a palavra escatologia significa dizer doutrina das últimas coisas. Vou repetir, doutrina das últimas coisas. Porque a escatologia, ela está subdividida, no mínimo, escatologia bíblica, obviamente, em 3 partes. Escatologia geral, escatologia pessoal e escatologia especial.
Eu vou deixar aqui em cima no card um outro vídeo que nós tratamos a respeito da visão panorâmica da escatologia, que está uma bênção para o seu crescimento. E o que seria basicamente o pré-milenismo histórico? Talvez esse nome você com certeza pode até achar um pouco difícil, mas a visão pré-milenista, o pré-milenismo histórico, defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação literal de Apocalipse capítulo 20. No texto de Apocalipse capítulo 20 nós temos aí o que nós conhecemos como o trono branco, juízo final, os livros abertos, o livro da vida e o milênio, se aplicando ao pensamento que já diz o nome, pré-milenismo, que antecede o milênio. O pré-milenismo histórico, também conhecido como pré-milenismo clássico, é uma das principais perspectivas dentro da escatologia cristã, que se refere ao estudo dos últimos tempos e o destino final da humanidade. Em suma, o pré-milenismo histórico acredita na volta iminente de Cristo antes do milênio. E nessa visão, eles, obviamente, os que compõem essa visão, não fazem distinção entre o povo de Israel e a igreja. Porém, esse pensamento tem a sua literalidade do texto de Apocalipse capítulo 20, que se aplica ao milênio. Significa dizer o milênio. O que seria o milênio? Vou deixar aqui em cima outro vídeo para que você compreenda de fato o que é o milênio, que não vai dar para falar aqui nessa aula, mas de uma maneira rápida e objetiva. O milênio, segundo o pensamento da teologia cristã, é o período de governo de Cristo, que Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos. Isso no final dos tempos, após o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, batalha do Armagedon, os 21 juízes de Deus na grande tribulação, aí depois julgamento das nações viventes e o que vem? Milênio. Então fique conosco até o final. A princípio, o que você precisa compreender de fato? O pré-milenismo histórico tem as suas principais características, assim como todo movimento, pensamento tem as suas características próprias, e quando eu digo movimento, pensamento, seria aquilo que é a base, as suas características, aquilo que se defende. O que eles defendem? O reino milenar de Cristo, crença central na volta de Jesus à Terra para estabelecer um reino físico de paz e justiça por 1000 anos antes do juízo final. Então, naturalmente, Jesus vem estabelecer esse reino literal, segundo esta visão. Segundo, interpretação literal. As profecias bíblicas, especialmente as do Apocalipse, o livro de Apocalipse, são interpretadas de forma literal e direta, sem simbolismos excessivos. Somente o livro de Apocalipse é possuidor de, no mínimo, 300 símbolos proféticos. Eles também tratam a respeito da sua característica de ensino e pregação, sequência de eventos. O retorno de Cristo é visto como iminente e precedido por um período de grande tribulação e apostasia. A grande tribulação, no pensamento mais clássico dispensacionalista, se aplica a 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de pura catástrofes e destruição. Apostasia significa dizer abandonar a fé de maneira premeditada. Papel de Israel. A restauração de Israel como nação e a conversão do povo judeu ao Messias, que é Cristo, são eventos importantes antes do milênio. Qual é a posição pós-tribulacionista dessa visão? A maioria dos pré-milenistas históricos crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E quais são os seus principais expoentes, aqueles que defendem essa visão? Nós temos algumas figuras importantes. Temos aqui Agostinho de Hipona, entre o ano 354 e 430, dos pais da igreja.
Agostinho de Hipona, que é um pai da igreja e um dos primeiros proponentes do pré-milenismo histórico. John Calvino, reformador protestante que defendia uma visão pré-milenista. John Calvino, sem sombra de dúvidas, é considerado e conhecido como um dos grandes teólogos que trata a respeito aí do pensamento calvinista, etc. Entre o ano 1509 a 1564. E temos também George Eldon Lane, teólogo do século XX, que revitalizou o interesse pelo pré-milenismo histórico. Sem sombra de dúvidas, entre o ano 1911 a 1982. Lembrando que ele tem um título de doutor por Harvard. Dentro dessa composição, nós temos, em suma, que a visão pré-milenista histórica, ela simplesmente defende a volta iminente de Cristo antes do juízo final, o qual vai reinar sobre a terra durante 1000 anos de forma literal. E na sua opinião, esta é a visão que mais se encaixa com a Bíblia Sagrada? Deixa aqui nos comentários. Deus te abençoe. Não perca a próxima aula. Estaremos aqui juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe.